Como é que vocês caminham por aí hoje? Estou entrando agora ao vivo para conversar hoje sobre um tema bem legal aplicado ao treinamento de força, né? Pensando em biomecânica, no exercício puxada e suas variações. Estou aqui me arrumando ainda. Vamos lá, todos bem-vindos. Então, desde já agradeço a presença de todos. É muito importante a gente estar junto aí, a gente caminhar junto e criar uma proximidade, né? Então, chamem já seus amigos, né? Ari, Josiá, Chile, Igor, Janice, Anderson, Roger, todos bem-vindos. Começa a convidar as pessoas para participar, para estar convivendo aí com a gente nesses próximos 50, 60 minutos aí. Mudei um pouco o ambiente. Geralmente estava fazendo com uma flor atrás ali, né? Era uma mata atlântica. E agora a gente mudou um pouquinho aí o cenário. Bem-vindo aí, Luiz Antônio de Belém. Professor Cris, seja bem-vindo. Renato, seja bem-vindo. Todos bem-vindos. Roberto Pacheco, muito legal. Obrigado, viu? Ander Pérez, bem-vindo. PV Carvajal, Flávio, Elton, Gabriel, todos bem-vindos aí. Alan, Bethan, acho que é assim que pronuncia, né? Vamos chamar o pessoal. Tem uma setinha clicando ali do lado, lá embaixo. Convida as pessoas para participar. É um tema bem legal. É um tema voltado à parte de biomecânica, processo pedagógico, análise cinesiológico, análise também relacionado a possibilidades de variáveis aí da puxada e para quem que ela é bem aplicada. Enfim, tem bastante coisa para a gente discutir aí. Depois eu vou apresentar quem é o Dr. Leônidas. Só estou esperando, eu já vi que ele deu um sinalzinho ali, provavelmente é ele que já está me chamando, mas eu quero pelo menos que tenha um bom número de pessoas aí entrando nesse primeiro momento, então já convidem, cliquem a setinha, chama as pessoas que vai ser bem legal, tá bom? Bem legal, vamos tentar convidar aí, cada um convidando um, dois, a gente vai formando aí um bando de louco, e aí esse bando de louco tem coisas boas para discutir e aprender juntos aí. Leônidas está aí, acabei de ver, e eu vou compartilhar a tela daqui a pouquinho com ele. Fabrício, o Duda, Rosângela, Alana, Thiago, todos bem-vindos aí. Aline, Vinícius, vamos convidar o pessoal. Ator Luiz Carnevale, grande amigão, meu professor ali de pós-graduação. A gente vai ter uma live juntos, falar sobre monitoramentos de carga à distância. Semana que vem, né, Luizão? Se Deus quiser. Antônio Oliveira, Matheus... Luiz, é isso aí, quinta-feira a gente está junto, show de bola. Bom, desde já eu quero convidar também vocês, daqui a pouquinho, às 9 horas, eu vou ter uma live sozinha, né? Uma live que eu vou estar abordando o treinamento multicomponente para idoso. Então é uma live às 21 horas de hoje e umas 21 horas de amanhã. Hoje é treinamento multicomponente para idoso às 21 horas e amanhã treinamento funcional, do simples para o complexo para idoso. Nesses 2 dias, que é hoje à noite e amanhã à noite, a gente... Andrezão, Deus abençoe, parceiro. Hoje está o André Albuquerque da Biomecânica nos presenteando e o Dr. Leônidas vai estar aí. Então vai ser discussão de alto nível aí. E aí eu vou estar abordando. E depois dessas 2 lives da noite, vou ter uma promoção especial aí para vocês. Então estejam presentes. Hoje à noite às 21 horas e amanhã à noite às 21 horas, tá? Treinamento multicomponente para idoso e amanhã treinamento funcional do simples para o complexo. Tá feito convite. Já convida os teus amigos aí. Vou chamar o Dr. Leônidas, que acredito que ele já está cheio de expectativa aí. Ainda não. Vou esperar o Leônidas aí me dar um toque. Dr. Leônidas, quando você estiver na área, você fala que eu sou bonito, lindo, alguma coisa assim, aí eu sei que sou eu. Antes fosse, né? Tomei banho, troquei a camiseta, tentei arrumar um pouco a barba. Eu tiro a barba, ponho a barba, porque não tem barbeiro aberto. Então, se eu deixo aquela barba cheiona, fica feio. Então, eu tô cortando de vez em quando. E o cabelo, dessa vez, eu deixei seco. Geralmente eu jogo água porque ele tá muito bagunçado. Como eu tomo um banho um dia sim e fico 2 dias, 3 sem não, aí hoje eu tomei banho, então eu tô limpinho, dá pra gente ficar com o cabelo seco aí, arrumadinho. Vamos convidar o pessoal, na expectativa do Leônidas aparecer aí no cenário. Ele aparecendo, eu já o convido a participar.
Leônidas, se você estiver na área, dá um toque já, Nayara, de Campo Grande, Academia Força, Araújo, show de bola, Edson, todos bem-vindos, né? Vamos lá, vamos chamar o pessoal, vamos convidar aí a turminha, acho que vai ser gratificante. Então, reiterando o convite, Adriano Personal, hoje às 21 horas, treinamento multicomponente para idoso e amanhã treinamento funcional, do simples para o complexo para idoso. Então estejam antenados nesses 2 horários aí de hoje, porque vai ter uma promoção e um presente especial para vocês após as 2 lives. Obrigado aí, Elis, obrigado mesmo. Vamos lá? Doutor Leônidas, se você estiver na área, me dá um toque, vamos convidar as pessoas aí. Eu sei que hoje é sexta-feira, mas hoje certamente... se você já viu a live do Bruno e Marrone, já foi ontem. Eu acabei de ver à tarde, né? Sensacional a live. Eu gosto do Bruno e Marrone, eu sou meio eclético pra música. E acabo vindo aqui Bruno e Marrone, bom demais, né? Bom demais. O pessoal que vai entrando, enquanto o Dr. Leônidas não dá o sinal aí, vai falando a cidade. Pelo menos a gente já vai criando uma proximidade e vendo se o sinal tá bom, vai dando joinha aí. Coloca se o sinal é bom, eu fico muito feliz. Significa que não vai travar, tá bom? E aí a gente fica na expectativa do Leônidas aparecer. Fortaleza, Antônio Oliveira, bem-vindo, Antônio. Fortaleza, eu já dei 2 cursos lá e se Deus quiser, creio eu que eu volto, acho que esse segundo semestre lá para lá. Lençóis Paulista, exatamente, eu dei um curso, acho que Lençóis Paulista, foi muito bom, foi muito gostoso. Aracaju, Sergipe, Foz do Iguaçu, Juju, Castanhal, legal, Pará, né? É Pará, né? Castanhal, né? Me corrija. Altamira, Belém, Recife, legal, foi muito bacana, muito legal. A live de hoje de manhã foi sobre avaliação além do horizonte, né? Foi muito bacana. Leônidas, é verdade, ele é fera demais. Laiana, o sinal tá bom. Leônidas, se tiver na área, já me dá um toque aí, doutor Leônidas. Chama de novo, tá bom? Chama de novo aí, que a gente tenta... deixa eu ver aqui. Ele vai surgir de Patos, Intuiataba, Minas Gerais, Intuiataba, Botucatu, Macapá. Tô esperando o Leônidas ainda. Eu pedi aí para ele, aguardando o Leônidas. Suzano, Belém, Tiaguinho Almeida, show de bola. Tiaguinho, não esquece de fazer o nosso folder, também vou estar dando uma live aí. Você tá me devendo a tua foto, já manda pro meu WhatsApp. Paulista é meio apressado. A gente, quando perde as coisas, a gente quer pra ontem. Campina Grande. Isso aí, ó o Léo aí. Leônidas, bem-vindo. Fala, grande Léo. Tá me ouvindo? Bom? Eita, claro, caiu tudo aqui. Caiu. É a live do Bruno e Marrone, você tá igual a ele. Quem viu a live do Bruno Marrone viu que ele não tô bebo. Você viu a live do Bruno e Marrone? Rapaz, eu não vi a live não, mas eu vi tanto do meme que eu acho que eu vi a live através de meme. Meu amigo, é bom pra caramba. Meu bicho não parava de beber. Era cachaça com cerveja, cachaça com cerveja. Tem uma hora que acho que ele tava trocando violão pro piano. Rapaz, eu tô com a cara de papudinho aqui nessa live que não tá brincadeira não. Você quem é o Bruno e Marrone aqui? O Bruno é o que bebe, né? O Bruno é o que canta, exatamente. Eu vi o... O Marrone então é aquele você aqui é Olha aquele que canta. Você é o Marrone aqui na dupla, então, Léo. Eu sou o Bruno hoje, viu? Então tá perfeito, diz que manda aí. Rapaz. Então vamos lá. Eu não mando nada, não mando nem em mim. Vamos conversar um pouquinho aí, vai ser um grande prazer. Pessoal aí já vai compartilhando a tela, vai chamando o pessoal, e aí a gente já dá o pontapé inicial. E eu queria dar a introdução, se você assim me permitir. O açaí, não, tranquilo, que eu tava só vendo aí a mensagem do pessoal, o Luiz aí me chamando pro açaí, é um lugar família que tem lá na cidade dele, bacana, galera que conhece depois, olha aí. Igor, o maior manicaca do Brasil, pessoal, pra quem não conhece, Igor, ele é tipo hit conselheiro amoroso, sabe o Igor? O Igor? Trabalha com esse negócio ali, é Igor Conterato, trabalha com negócio com moda, alguma coisa assim, moda então, mas não é moda, né? É cure, ele também faz... Ele faz depilação, Igor Conterato, é ele mesmo. Ele faz depilação a laser, linha, né? Fios, não sei, eu não entendo muito bem nessas coisas não, mas ele desenrola diferente em algumas regiões, né? Eu não posso dizer agora porque é horário ainda que as crianças estão presente, mas o Igor é assim, se alguém quiser o serviço do Igor aí, sobrancelha, depilação, em todos os sentidos, ele se faz presente.
Entrando direto. Especialidade é Ignal Profunda, professor, a especialidade. Talvez você não tenha esquecido, mas é a nomenclatura que ele trabalha. Ele é bom, cara profissional. Ele é bom, Recomendo. é um cara esforçado, Bom, Não, você tá doido. vamos lá, gente, compartilhando tela aí para todo mundo. Bom, desde já eu quero agradecer a presença do Dr. Leônidas e é um prazer enorme, enorme aí estar com você. E para quem não conhece o Dr. Leônidas, ele é uma das pessoas assim importantes hoje no cenário nosso no Brasil e é um guerreiro, né? Ele é um cara que eu não conhecia há um tempo atrás, aprendi a admirá-lo através das postagens e principalmente pela proximidade que nós tivemos em relação a direct, depois o WhatsApp, e eu tive a honra e o desafio de dar uma aula, né, aí na Federal do Rio Grande do Norte, no qual você é coordenador da pós em biomecânica. E eu lembro na época, posso chamar de Léo, né, que a gente é amigo. Claro. Eu lembro na época que você lembra muito bem, eu tentei desistir 3 vezes, né, dessa aula, porque era uma pós em biomecânica em treinamento funcional. Primeiro porque, assim, é a responsabilidade da aula numa pós de biomecânica sem ser uma expertise minha. Por mais que eu tenha uma pós em biomecânica, mas não é uma área de saber, de profundidade da minha parte, né? E eu fui desmotivado por vários pesquisadores da área de biomecânica, principalmente um, que lembra que a gente conversou, né, da universidade, que teve de todas as formas me azarar nesse sentido de desmotivar para poder dar aula. Mas você foi uma pessoa que eu vou te dizer, foi muito importante, porque eu entendi como um desafio, obviamente que me levou a quase 2 meses de muito estudo para poder dar essa disciplina, e você como coordenador provavelmente recebeu a nota dos alunos, percebeu o quanto que deu feedback, então eu tenho muito a agradecer pela oportunidade que você me deu de dar uma aula na Federal do Rio Grande do Norte, parabenizar pelo trabalho que você tem desenvolvido em pesquisa diante de tantas coisas contras e adversas, você permanece aí como uma referência para nós. Bom, então, obrigado. O tema da live é puxadas, variações e reflexões. E agora eu abro a palavra aí para o Léo, só para ele se apresentar, e depois volta para mim, aí volta para ele, e assim a gente vai discutindo. E vamos nesse bate e volta. Pessoal, primeiramente agradecer, né, todo mundo que está aqui presente, prestigiando esse nosso bate-papo, esse momento de encontro com outro Léo. É Léo cá e Léo lá, né? E Léo, a gente teve a oportunidade, a gente se conheceu por internet, como talvez a grande maioria nos conheça e tenha contato conosco, mas a gente teve a possibilidade de se conhecer também pessoalmente nessa pós que eu fiz o convite. Assim, eu fiz o convite pelo Leonardo Lima, diversos aspectos me chamam a atenção no ser humano. Além da grande capacidade técnica, de conhecimento que ele tem, me chamou absurdamente a atenção ao ser humano que ele é, né? Eu acho que eu já falei isso para ele, e quem me conhece sabe o quanto eu gosto de me aproximar de pessoas que, de certa forma, além da trilha, do percurso acadêmico que fez, do percurso enquanto profissional, mas o percurso enquanto ser humano. Eu prezo demais por isso. A área de educação física, ela precisa cada vez mais juntar pessoas que são do bem. Então, para mim é um prazer enorme ter nessa pós a possibilidade de juntar pessoas que, além da capacidade técnica, têm uma capacidade humana de passar e fazer a gente crescer enquanto pessoa. Eu acho que quando a gente entra em sala de aula, quando a gente se diz professor, a gente não é um professor para passar para vocês um conteúdo técnico. Eu acho que essa é uma das parcelas da responsabilidade que o professor tem. Mas, sem sombra de dúvidas, uma parcela grandíssima é nos mudar enquanto pessoa, nos mudar enquanto ser humano. Então, se eu sou essa pessoa que vocês me conhecem hoje, muito eu devo às pessoas, aos professores que tiveram a possibilidade de, além de tecnicamente, me orientar enquanto ser humano. Então, assim, eu sei a importância disso e tento ao máximo me aproximar de pessoas que têm essa característica. Então, assim, o Léo, meus olhos, assim, brilharam de verdade, não é bajulação nenhuma, mas de ter tido a possibilidade de conversar, de conhecer um cara como ele, de ter me aproximado. Assim, a aula eu não tive a possibilidade de acompanhar. Gosto muito de quando tem algum professor de fora para pós acompanhar a aula. Não tive a possibilidade porque estava em outro curso fora daqui. Mas, assim, os comentários dos alunos foram fantásticos. A gente passou tudo para você está ciente disso. E eu acho que isso é o que marca, né? Isso é que é o bacana. A gente saber que tem um professor que passa na vida de um aluno e marca. E quando marca é por um aspecto emocional que algumas pessoas têm essa característica de conseguir plantar essa sementinha, de talvez mudar a nossa percepção
sobre a vida, sobre a nossa vida, a vida das pessoas que a gente lida, e dentro da educação física a gente precisa cada vez mais disso, dessa humanização. Não só dentro da educação física, eu acho que isso é carente em qualquer área, mas como é a nossa área de talvez mais discussão, uma discussão mais acolorosa, mais aproximada, é importante a gente relembrar isso. E pessoal, para quem não me conhece, né, sou o professor Léo também, Leônidas, não Leonardo, mas Léo também. E hoje vou tentar discutir aqui com vocês um pouco, né, sobre as puxadas, as diferentes puxadas, os tipos de puxadas, como que a gente pode inserir isso no contexto da educação física, qual o impacto disso para os aspectos hipertróficos e também patomecânicos do movimento humano, que é uma das temáticas que eu trabalho. Quando o pessoal me vê, quem está me acompanhando ali pelas lives, vai perceber que a gente tem falado sobre diversos aspectos, né? Eu discuti aqui sobre o coronavírus, a gente discutiu um pouco sobre biomecânica, sobre anatomia, sobre fisiologia. De fato, assim, eu não sou um cara que me enquadro, talvez, em nenhuma característica pontual, né? Eu gosto de muitas coisas distintas e gosto de tentar contribuir um pouco em cada uma delas. Então, assim, quando eu tenho a possibilidade de permear algum meio que me chama atenção e que eu acredito que eu possa contribuir, eu tento fazer a minha contribuição. Então, hoje, talvez a biomecânica seja uma disciplina que me abre espaço, que me recebeu de braços abertos, e é a disciplina que eu ministro aula aqui na UFRN. Na verdade, não de biomecânica em si, mas eu sou professor de cinesiologia, de patomecânica do movimento humano, então eu tento associar, e anatomia palpatória também, então talvez por isso que esses conteúdos estejam tão aflorados no meu dia a dia. E tem um grupo de estudo de biomecânica que a gente tem tentado juntar alguns conteúdos relacionados ao corpo humano, e que forma a gente pode fazer para contribuir cientificamente nesse contexto. Fantástico. Professor. Lindo, lindo. O doutor Danilo aí também está nos presenteando lá de Vitória. Tenho uma admiração enorme por ele, ele sabe disso. Danilo Boccalini é uma referência também, principalmente na área de cardio. Se o Danilo um dia me presentear com uma live também, ia ser uma honra, viu? Bom, vou jogar agora a batata, né? Pra gente começar a assar essa batata. E certamente quem vai resolver o pepino é você, não sou eu. Porque essa área aí são para vocês que gostam de biomecânica. Eu sou um atrevido em biomecânica, mas vamos lá. Jamais. Quando a gente pensa em puxada, né, a gente pode pensar em algumas variações logo de cara. Essa puxada é no equipamento ou essa não é puxada aí numa barra fixa? Pensando numa polia como equipamento, que tem um peso de resistência, ou é uma barra fixa que você realiza uma puxada. Então esse é o primeiro ponto que a gente podia pensar. Essas variações de puxadas, tendo no equipamento, para ficar numa linguagem bem simples, ou o peso corporal, pensando numa barra fixa, a diferença de usar uma pegada aberta ou uma pegada fechada. Então são duas questões já levantadas. Uma terceira que eu acho importante para a gente pensar também é essa relação custo e benefício da puxada na frente e da puxada nas costas. E ainda existe vários paradigmas para poder trazer um pouco mais de esclarecimento. Talvez trazendo não algo radical, mas algo mais abrangente, pensando em populações diferentes, que está relacionado a possíveis fatores de risco de lesão. Então eu jogo esses 3 pontos de saída aí, e depois a galera bate um papo aí para nós. Show de bola. Eu vou começar de trás para frente, porque eu tenho memória de peixe, professor. Se você falar muita pergunta de uma vez, eu vou esquecer. Eu vou pela última aí, que eu vou me lembrar mais, que é essa discussão sobre a pegada, né, a puxada no exercício. E quando a gente fala de puxada, pessoal, a gente está se referindo basicamente aos exercícios de costa, né, de grande oscilatíssimo do dorso, trapézio, enfim, são os exercícios que a gente vai fazer uma puxada. Então é isso que a gente vai discutir. E hoje, uma das grandes discussões, na verdade já tem um certo tempo, é a puxada pela frente ou a puxada por trás. Então, assim, se a gente for lembrar 5 anos atrás, 10 anos atrás talvez, era extremamente comum a puxada por trás. E a gente fazia até um upset, né? Uma por trás, uma pela frente, uma por trás. Mesmo. E meio que sumiu. A puxada por trás foi algo que sumiu do contexto da prescrição. A gente hoje vê muito pouco, pouquíssimos profissionais prescrevendo isso. Eu percebo, pelo menos nas aulas que eu dou, uma queda muito forte na prescrição desse exercício de puxada por trás. E aí eu tenho que trazer um contexto histórico para a gente discutir como que isso aconteceu, né? Basicamente, os estudos em que identificam tipos de puxada, ele já tem algum tempo, né? A gente já tem alguns estudos de Croix, que tem um tempo um pouco maior, mas assim, quando a gente vai passar para os estudos mais recentes, que eu falo mais recentes, é de 2000 para cá, né? Aí a gente tem um autor chamado Signorilli,
que ele tem um estudo em 2002, que ele analisou as diferentes puxadas, então, puxada por trás, puxada pela frente, a puxada fechada, né, supinada, e a puxada fechada neutra. Então ele verificou esses 4 tipos de puxadas e, principalmente, tratando da puxada por trás e da puxada pela frente, ele observou que não há diferença entre a atividade eletromiográfica do redondo, não há diferença na atividade eletromiográfica dos outros músculos acessórios durante a puxada. E no que diz respeito ao latíssimo do dorso, ao grande dorsal, a puxada pela frente teve uma atividade eletromiográfica maior do que a puxada por trás. Então, assim, basicamente, se você for observar como um todo, o resumo da ópera é: a atividade eletromiográfica do latíssimo do dorso na puxada pela frente, ela vai ser maior do que uma puxada por trás, de acordo com esse estudo de Signorilli de 2002. Entretanto, a gente tem outros estudos, como o estudo de Carpenter, o estudo Sperandei, em que eles fizeram a mesma análise, né? Fizeram tipos de puxadas diferentes, compararam a puxada por trás e uma puxada por trás e pela frente, e ao invés de observar um aumento da atividade eletromiográfica da puxada pela frente, na verdade ele não verificou diferença. Então, assim, a gente não tem um consenso muito forte na literatura para fazer uma análise da atividade eletromiográfica e dizer que a atividade eletromiográfica da puxada por trás ela é pior. Sendo que, por mais que a gente encontrasse isso, vamos supor que de fato não há diferença do ponto de vista estatístico. Vamos considerar que a atividade eletromiográfica média da estabilidade muscular, da ativação muscular, ela é similar na puxada por trás e pela frente. Aí a gente tem que começar a pensar algumas características cruciais. Tudo bem, supondo que essa atividade eletromiográfica ela fosse similar, que ela não tivesse diferença, o que é que me justificaria, então, eu fazer uma puxada por trás? Porque nem todo exercício ele é utilizado apenas para saber se tem mais ou menos atividade eletromiográfica. Além disso, não é o fato de ter mais ou menos atividade eletromiográfica que vai dizer que um exercício é melhor ou pior. É possível que algum exercício tenha uma menor atividade eletromiográfica, mas não necessariamente isso repercute em uma menor hipertrofia. A hipertrofia é uma somatória de fatores que vai aí volume, intensidade. Então, assim, você tem que pensar qual tipo da estratégia de treino, se ele está fazendo bisset, trisset, supersérie, gigante, super slow. Então, assim, tem várias outras características até nos provarem que aquele exercício por si só não vai desenvolver hipertrofia. Assim como, por exemplo, a gente pode fazer um exercício com uma carga bem menor, né, e fazer uma cadência diferenciada, fazer isometria, associado com outras estratégias de treino, causar uma hipótese secundária, e aí desenvolver, né, uma outra estratégia de hipertrofia que não necessariamente se baseia apenas em atividade eletromiográfica. Tudo bem. Entretanto, quando a gente vai olhar na literatura, na história, existe um cara que é Michael Gross, que aí a gente já está falando de um artigo que tem um tempo já bem maior. Talvez muita gente aqui não seja nem vivo na época que esse artigo foi feito, foi no início da década de 90, mais ou menos em 93, 92. Ele fez um estudo em que ele analisava posicionamentos do braço no espaço em que poderia, veja bem, poderia ser agressivo a articulação do ombro. E dentre esses exercícios, ele citou os exercícios que você faz essa posição aqui, ou seja, com o cotovelo acima do ombro e atrás, né, ou seja, superior a meu acrômio e posterior a ele. Ele categorizou esses exercícios como um exercício com posição de high five. Sabe o high five quando a gente vai tocar a mão, Léo? Bota a mão aí pra gente tocar. Sim. Colocou aqui. Pronto, high five. Bateu aqui. High five, fechou. Pronto. Essa posição aqui, pessoal, que ele chama posição de high five, o autor ele considera prejudicial à articulação do ombro. Então, assim, a partir de então, vários desses exercícios, como colocar o pec deck com o braço lá atrás, fazer o desenvolvimento por trás, fazer a puxada por trás, a gente deve ter um cuidado muito grande em prescrevê-lo. Por quê? Porque os autores começam a perceber que a morfologia do ombro, quando você joga o cotovelo muito para trás, você pode causar uma anteriorização da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide. Então isso vai ser ainda mais potencializado pela rotação lateral, que você na rotação lateral, então você vai elevar o ombro, fazer uma rotação lateral e jogar o ombro para frente. Você coloca muitos músculos aí em risco, você coloca uma estrutura articular em risco e aquilo pode gerar lesão. Sendo que qual que é o problema? Esses estudos, eles não tiveram um grupo controle e um grupo de amostral, de pesquisa, um grupo experimental, para você pensar, um grupo vai fazer só puxada por trás.
outro grupo vai fazer puxada pela frente e a gente vai esperar ver o que acontece no decorrer dos anos. Então imagina só, eu pego uma galera que faz puxada por trás, uma galera que faz puxada pela frente, e eu vejo o que acontece com eles depois de 2 anos e vejo quem lesiona mais ou quem lesiona menos. Né? Ou fazer um estudo de coorte em que eu analisaria cada 6 meses. Enfim, não foi feito isso não foi realizado. Então essa ideia do posicionamento do high five ser mais lesivo do ponto de vista, em decorrência desse posicionamento causar fragilidade, isso é uma perspectiva teórica. Isso é um ponto que deve ser considerado. E o segundo ponto é que esse estudo, ele trata das lesões em instabilidade anterior. Então a gente tem que considerar que nem todo ombro vai se lesionar por causa de uma instabilidade anterior. É uma das possibilidades, a gente pode ter uma restrição de cápsula anterior, isso pode gerar uma hipomobilidade anterior em relação à posterior e aí desencadear todas as alterações do ritmo glenomeral, escapulomeral e assim sucessivamente. Porém, ainda assim, isso é um estudo do ponto de vista teórico. E aí a gente só vai observar em 2014, Léo, imagina só, estou saindo em 1993, início da década de 90, e eu estou indo para 2014, basicamente 18 anos depois, né, quase 20 anos depois, um primeiro estudo que começa efetivamente a avaliar do ponto de vista mais epidemiológico e com respaldo a análise real do que pode estar acontecendo e do porquê as pessoas se lesionam. Então isso é um estudo de Colbert, que basicamente ele pegou pessoas que realizavam o exercício de puxada, inclusive puxada por trás. Então, assim, ele pegou um grupo de pessoas que eram fisicamente ativos, né? Eles treinavam nos últimos 2 anos, e nesses últimos 2 anos, eles tinham que realizar supino reto, supino inclinado, elevação lateral, remada alta, e também tinham que realizar o exercício de puxada por trás. Então, alguns desses exercícios as pessoas tinham que fazer para estar dentro desse grupo amostral, desse grupo de pesquisa. Sabe o que foi que aconteceu? Passado esses 2 anos de treino, as pessoas realizavam um recordatório de treino, então elas diziam os exercícios que elas faziam, elas diziam mais ou menos o tipo de série que elas realizavam, para os autores eles terem esse controle. Então imagina que eu pego todos vocês aqui, questiono vocês quais exercícios que vocês fazem e faço esse recordatório de treino dos últimos 2 anos. 2 anos eu fazia isso, hoje eu estou fazendo isso, beleza. E agora eu pego todos vocês e divido entre aquelas pessoas que sentem dor no ombro e aquelas pessoas que não sentem dor no ombro, e eu faço 2 testes funcionais para avaliação de lesão no ombro. Quais são os testes? São um teste de abdução do ombro, né, que é um teste, na verdade, é um sinal avaliativo de dor do ombro, que é o sinal de Simons. Se você sentir dor no ombro, quando faz essa abdução aqui, entre 60 e 120 graus, os autores consideraram até 130 graus, se você sentir dor ao realizar esse movimento aqui, o teste era dado positivo para avaliação do arco de movimento glenomeral, então sinal de Simons positivo. Além disso, os autores faziam esse outro teste aqui, que é um teste, né, o Hawkes-Kennedy test, que a pessoa pega o ombro do avaliado, faz uma flexão até 90 graus e uma rotação medial, e também aquelas pessoas que davam positivo para esse outro teste, então fechavam esses 2 diagnósticos, e então os autores consideravam que a pessoa tinha, a partir de uma análise funcional, de uma análise terapêutica, que você apresentava um quadro potencial de lesão no ombro. Por que esses 2 testes? Na verdade, pessoal, toda vida que vocês forem falar sobre lesão, identificar se alguma estrutura está lesionada, jamais a gente pode fazer apenas um único teste. É interessante que a gente faça pelo menos 2 testes. Né? O valor de verossimilhança, ou seja, a possibilidade desses 2 testes, de fato, predizerem alguma lesão no ombro, é de 4. Isso é um número muito bom para a gente ter um teste diagnóstico com uma razoabilidade muito boa. Então imagina, ele pegou essas pessoas que apresentavam dor nesses 2 testes e colocaram todas juntas. Então eles fez uma análise de cluster, que é quando a gente pega um grupo de pessoas, junta num grupo só, e eles começam a avaliar quais as características dessas pessoas que apresentam sintomatologia dolorosa para dor no ombro e realizam esses exercícios. Léo, sabe o que aconteceu? Essas pessoas não tinham característica de fazer a puxada por trás. Na verdade, essas pessoas que tinham dor no ombro, elas tinham a característica de fazer, sabe qual exercício? Elevação lateral. 100% das pessoas que apresentavam dor no ombro, elas faziam elevação lateral. Então a gente não tinha uma representatividade de pessoas que faziam puxada por trás e apresentavam esse quadro de ombro lesionado. Então assim, quando a gente escuta
alguém falar que a puxada por trás ela necessariamente é lesiva, a gente tem que ter um cuidado. Qual que é o cuidado? Primeiro que essa é uma análise teórica. A gente não tem subsídio suficiente para abolir completamente esse exercício. Ele é um exercício que provoca instabilidade glenomeral anterior? Provoca instabilidade glenomeral anterior. Assim como jogar vôlei provoca instabilidade glenomeral anterior, assim como jogar handebol provoca isso, assim como natação provoca isso. Então, assim, o movimento nessa posição em high five provoca instabilidade glenomeral anterior. Então, provavelmente, ele não deve ser um exercício recomendado para pessoas que possuem instabilidade glenomeral anterior. Assim como o pec deck com a pegada lá para trás, assim como você fazer um cross jogando o braço lá para trás, assim como você fazer um voador colocando os braços lá para trás. Então, assim, o grande problema desse posicionamento em high five, né, esse high five position, é isso agredir em uma instabilidade anterior à região glenomeral. Entretanto, a gente sabe que o único problema de dor no ombro não é instabilidade glenomeral anterior. A gente pode ter uma lesão no ombro, como, por exemplo, em decorrência de uma lesão de bancar, uma lesão de SLAP, que lesiona lábio glenoidal. E aí, esse tipo de movimentação, nem sempre a pessoa vai repercutir em uma sintomatologia dolorosa. É muito mais comum as pessoas sentirem dor no ombro realizando movimentos no plano horizontal quando você tem uma lesão de SLAP, uma lesão de bancal, ou seja, uma lesão de lábio glenoidal. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender como ombro é que não dá para a gente querer fechar tudo como uma única causa de dor. O ombro, primeiro, que é um complexo articular. São 4 articulações que se movimentam e realizam, né, a movimentação padrão que esse complexo deve realizar. Então, antes da gente identificar um exercício que deve ser contraindicado, a gente deve avaliar esse aluno e ter um norte se de fato ele se caracteriza em algum desses grupos de risco, porque senão a gente vai impedir as pessoas de jogarem vôlei, de jogar handebol, de jogar natação, porque é um posicionamento de risco. E é isso que a gente faz? Não. O que é que a gente faz com eles? A gente fortalece grupos musculares alvos, que impeça um desequilíbrio maior, considerando que a gente já vai ter um padrão de movimento repetitivo e que isso pode potencializar a sobrecarga nessa estrutura articular. Então isso é importante que fique muito claro, porque quando eu vejo as pessoas proibindo alguns exercícios, eu tenho algumas ressalvas. Não que eu não seja contra, não acho que impedir que uma pessoa faça um exercício deve ser execrado, não, talvez isso aconteça. Entretanto, com qual embasamento científico as pessoas discutem isso? Eu estou trazendo os argumentos científicos, os argumentos de respaldo na literatura dos primeiros estudos que foram criados e dos estudos com melhor qualidade para a gente discutir isso. Então, para as pessoas que anulam o exercício, a única pergunta que eu faço é: me mostre o paper, me mostre o artigo que ele execra de todas as maneiras esse exercício e que ele inviabiliza a possibilidade dele ser realizado. A mesma coisa está para o agachamento profundo. Me traga o paper que diz que não deve ser feito, não deve ser prescrito, porque ele é lesivo, independente da condição, independente da pessoa, independente da situação. Então, assim, eu tenho muito cuidado. O professor Júlio Serrão, ele foi muito assertivo quando ele disse certa vez uma frase na aula dele que, pessoal, não existe exercício contraindicado. Existem pessoas contraindicadas aos exercícios. Então, para a gente compreender quem são essas pessoas, a gente tem que naturalmente avaliá-las. Tranquilo, Léo? Foi uma aula aí. E 3 colocações que eu quero fazer agora. Primeiro, a sua voz é tremendamente aveludada, parece um locutor aí, né? Segundo, é que eu acho que você deve ter alguém aí que sabe cortar o cabelo na sua casa e fazer a barba, porque muito arrumadinho para uma quarentena. Eu não sei muito é o padrão. Tá bonitão. Aí eu vou falar uma técnica, pessoal. Eu vou admitir, aqui na barra de embaixo eu fiz depilação a laser. Aí ela já não cresce mais, o que facilita. Aqui a gente mantém com a máquina, assim como a tosa. Eu tô errando direto, mas beleza. Aí a terceira foi a brilhante aí colocação, desde o aspecto histórico até os nossos momentos atuais. Aí vamos para a segunda questão aí, né? Segunda questão é: qual é a diferença que a gente poderia associar de uma puxada aberta e uma puxada fechada? Vamos colocar no aparelho primeiro, para depois a gente entrar na discussão final, que é a barra fixa e a puxada na máquina. Tá, a puxada aberta e a puxada fechada, isso. Correto? Nessa. É uma remada. Pessoal, né? Você está falando da remada baixa ou da puxada? Não, na verdade, a neutra. Ou pode ser puxada também. mesmo. Não, a remada... Beleza, pessoal, assim, a grande questão que a gente tem que ter, vamos pensar agora
voltados à hipertrofia. O latíssimo do dorso, ele é um músculo, né, que ele vai ser contraído independente de você fazer supinada, pegada, neutra, pronada. A única diferença quando a gente modifica a pegada são os músculos acessórios. Então, assim, o supino, o bíceps, ele faz supinação. O músculo bíceps braquial, ele realiza supinação. Então, quando você faz uma pegada fechada ou aberta, porém supinada, especial a fechada, você potencializa o recrutamento desse bíceps braquial. O bíceps braquial, ó, tá aqui, ó. Quando eu faço a supinação, eu ativo o bíceps braquial. Então, quando a gente realiza a supinação durante uma puxada, além do latíssimo dorso, eu também trabalho esse bíceps braquial. Inclusive, realizar ou não a pegada supinada e contrair mais o bíceps braquial, a gente deve ter muito cuidado na hora que a gente vai conseguir priorizar a prescrição desse exercício para o nosso aluno, porque isso vai depender muito mais da morfologia que ele apresenta. Se ele não tem um latíssimo do dorso desenvolvido e você prioriza pegadas supinadas, é natural que ele vai ter uma tendência a ativar mais o bíceps braquial e reduzir o recrutamento do latíssimo do dorso. Então, assim, é importante que você tenha esse cuidado com o teu aluno, em não priorizar muito o bíceps em exercícios de cadeia cinética fechada ou cadeia cinética aberta, porém em exercício multiarticular, porque o teu objetivo ali não é desenvolver bíceps, é desenvolver latíssimo do dorso. Se tu quer desenvolver bíceps, você tem outros exercícios monoarticulares que podem satisfazer essa tua necessidade. Então, tenha cuidado na hora de você não estar sobrecarregando demais o bíceps e retirando uma carga de trabalho que deveria ser do latíssimo do dorso. O segundo ponto que eu acho importante a gente discutir, há uma diferença também sobre o complexo do ombro, em especial na articulação glenomeral, nas pegadas abertas e fechadas, porque, professor, quando a gente faz uma pegada fechada, por exemplo, uma pegada supinada fechada, ou uma pegada mais aberta, é que, a depender do meu posicionamento do braço no espaço, essa movimentação também causa movimentação na articulação glenomeral. E aí a gente tem que entender algumas coisas. Independente de ser puxada ou de ser remada, pessoas que possuem dor no ombro, em especial tendinite, bursite, lesão nas estruturas subacromiais, quando você realiza uma remada ou puxada com o braço, né, em rotação medial, ou seja, fechado, com a pegada bem fechadinha aqui, você também está causando o quê? Uma rotação medial da cabeça do húmero sobre a cavidade glenoide. Rotação medial da cabeça do húmero sobre a cavidade glenoide, ela pode se desencadear a médio e longo prazo como um fator de risco para pessoas que têm dor no ombro. Então você pode colocar o seu supra, o seu infra mais anteriorizado dentro da cavidade glenoide e você pode favorecer o pinçamento desses músculos sobre o acrômio, assim como o Gustavo também falou, o pinçamento da bursa sobre o acrômio, e aí vai gerar os problemas como bursite e como tendinite. Então, pessoas que já apresentam, inclusive, um diagnóstico clínico de bursite e tendinite, deve ser evitado pegadas mais fechadas. Deve ser estimuladas pegadas mais abertas, em especial se você faz um exercício como remada baixa, estimular uma pegada aberta com supinação e distância entre as suas duas mãos, para que você favoreça a rotação lateral em detrimento da rotação medial e que assim você consiga reduzir a descarga de peso, né, a descarga de estresse, perdão, sobre a articulação glenomeral, em especial sobre esse espaço subacromial e reduza digamos assim, a prevalência, né, de dor nessa região para esse grupo populacional, em especial aqueles que já têm esse músculo lesionado. Acho que a pergunta era sobre as pregadas. E no que diz respeito à hipertrofia, só um detalhe, Léo, que para fechar, que é uma coisa que eu acho interessante que a gente perceba. O movimento nem sempre é puxar, empurrar. Você também tem o grande dorsal, que você precisa entender que esse músculo precisa estar contraído. Muitas vezes não é isso que acontece. A pessoa deixa o dorsal todo travado e faz o movimento só com o braço. Então tenham muito cuidado com isso. Tenham consciência corporal para trabalhar toda a amplitude de movimento, inclusive movimentando a escápula. Você não precisa deixar a escápula presa em isometria. Você pode movimentar essa colocação ela. É muito importante você apresentar para a gente a importância dessa perspectiva da escápula, porque hoje está tendo um foco muito exacerbado, tudo é escápula, e pensando na puxada, também tem uma ênfase que você acabou de colocar, permitir a escápula também, ela realizar maiores amplitudes da mesma, né?
Sim, perfeito. Até porque a gente fala muito em grano dorsal, que atua na articulação glenomeral. Entretanto, na costa, nos músculos da costa, a gente tem o quê? A gente tem romboide, a gente tem trapézio, a gente tem elevador da escápula, a gente tem vários grupos musculares que atuam sobre a escápula, realizando os movimentos de retração, de protração, de elevação, de depressão. Então não adianta você trabalhar latíssimo do dorso e esquecer que você está treinando costas, que você precisa ter amplitude de movimento escapular para hipertrofiar de maneira satisfatória todos esses músculos periescapulares que estão no dorso, na posição superior. Tranquilo, Léo? Perfeito. Agora vamos colocar aí um outro ponto. Na puxada na frente, até que ponto você declina o tronco ou não declina o tronco? Que é muito comum as pessoas declinarem demais ou algumas praticamente não declinam, né? Jogando o tronco para trás. O que a gente pode ajudar as pessoas aí no conceito bem prático? Perfeito, Léo. O latíssimo do dorso, que atua na articulação glenomeral, ele faz a extensão de ombro e ele faz a adução, além de fazer a rotação medial. Então, assim, a rotação medial normalmente é um exercício que a gente não trabalha tanto, não há tanto interesse em desenvolver a rotação medial para o trabalho latíssimo do dorso. Entretanto, a extensão e a adução, perdão, sim. E, na verdade, a gente tem que parar um pouco de compreender os exercícios apenas com um plano e a gente tem que pensar no direcionamento da fibra, né? O latíssimo do dorso, ele possui fibras em vários direcionamentos. Uma mais verticalizadas, que estão lá na crista ilíaca, na região sacral, outras mais horizontalizadas, que estão aí nos processos espinhosos das vértebras toracolombares. Então, assim, a gente tem que entender que como a gente tem posicionamentos e direcionamentos distintos dessas fibras musculares, é importante que a gente mude, varie a angulação de treino delas. Então, fazer essa inclinação para trás e puxar não é contraindicado. Pelo contrário, quanto mais variação de angulação a gente puder fazer com o nosso aluno, melhor. Em especial, se a pessoa tem dificuldade em desenvolvimento desse grupo muscular. Se ela tem dificuldade de desenvolvimento desse grupo muscular, ela precisa causar, ocasionar microlesões no máximo possível de fibras musculares desse grupamento, e para isso ela tem que tentar desenvolver um trabalho em várias angulações possíveis. Então você modificar o seu posicionamento no espaço, isso é muito importante, porque oportuniza aquele teu aluno, até a musculatura daquele teu aluno, trabalhar em diversos ângulos e aí resolver aquele problema do indivíduo que não consegue desenvolver um grupo muscular. Agora, uma das coisas que é mais importante, a gente não tem como fazer isso sem trabalhar a consciência. Não adianta você colocar o tronco para trás e jogar a força toda no braço. Não adianta você ficar todo reto e jogar a força toda no braço. Não adianta a gente fazer modificações se o aluno não tem consciência de que aquilo que você está causando é para modificar o padrão de recrutamento do grupo muscular, consequentemente o estresse sobre esse grupamento, e aí isso potencializar a hipertrofia a médio e longo prazo se você faz isso reiteradas vezes. O cotovelo, como entra nessa perspectiva aí? O cotovelo ele mantém apontando para baixo, joga para trás? O que a gente pode dizer na relação direta com o ombro? A relação do cotovelo, pessoal, a perspectiva que a gente tem de apontar para baixo e não para trás é para você evitar o padrão de direcionamento da rotação medial. Então, se você joga o cotovelo para trás, você está causando rotação medial. Você está causando rotação medial, você está anteriorizando a sua escápula, consequentemente você está reduzindo o espaço subacromial, e isso pode ser lesivo. Então, você fazer um posicionamento de cotovelo para baixo, em vez de cotovelo para trás, isso é bom para manter uma integridade articular nesse complexo do ombro, em especial, impedir que tenha essa redução do espaço subacromial. Então, essa é uma estratégia interessante, especialmente quando a gente está querendo prevenir, né, digamos assim, resguardar uma articulação. Porque dentro da educação física, a gente tem que entender que o nosso foco é hipertrofia, o nosso foco é emagrecimento. Grande parte da população que busca os profissionais da área tem esse foco. Hoje a gente sabe que não só, tem outras pessoas que trabalham, inclusive, com processo de reabilitação. Isso é lindo, é maravilhoso. O Igor Conterato, por exemplo, trabalha com depilação, né? A laser, não, ele tem muita qualidade. Ele já chegou aí na conversa, eu não estou conseguindo acompanhar. Ah, ele tá escondido, ele tá ali depilando alguém, deve ser. Não, ele tem essa habilidade. Ele se esconde como poucos, professor. Qualquer buraquinho ele entra, você nem vê. É uma coisa de doido. Se escafedeu. Mas cuidado que ele tem... Não posso falar muito não, porque senão eu vou entregar aqui, né? A Prisciane Conterato, que é a manicaca, digo, esposa dele, e fica sempre me pastorando para eu não fazer nenhuma uma revelação agressiva sobre o passado dele, que eu conheço pouco, mas pouco que eu conheço eu me assusto.
Mas vamos voltar aqui sobre o latíssimo do dorso, que é interessante a gente estimular essa modificação, gente. Não dá para a gente trabalhar um músculo tão grande, que tem um leque de possibilidades. Ele tem um ponto de inserção distal, né, no húmero, mas ele tem vários pontos de fixação proximal na coluna, no quadril. Então, assim, não dá para a gente trabalhar. Eu lembro uma aula que eu assisti do Dr. Tiago Mata, e o Dr. Tiago Mata é uma autoridade aí também nessa área de análise, né, de arquitetura muscular, é um cara que eu admiro muito. E eu lembro exatamente uma pergunta que foi colocada até por mim, sobre a importância das mudanças de vetores de força nessa relação da arquitetura muscular, porque a gente pensa em comprimento, a gente lembra do ângulo de penação, a gente pode lembrar da própria espessura da fibra muscular, da disposição da fibra muscular. Então seria assim uma ilusão da nossa área achar que um único exercício é suficiente para algo tão complexo, ainda mais pensando em hipertrofia muscular, porque a hipertrofia muscular a gente entende que o processo de ativar o músculo não é a mesma conformidade da disposição das fibras musculares. Então, eu estou trabalhando o latíssimo do dorso. Só que quando eu falo latíssimo do dorso, envolve N fibras ali e que elas vão ter uma adaptação, uma perturbação diferente em relação a isso. Por isso que a gente está vendo hoje a relação de processos hipertróficos mais distais, processos hipertróficos mais proximais, processos hipertróficos diferentes, algumas disposições do posicionamento da fibra. E isso, para mim, na minha concepção, para nós que treinamos, né, você gosta de treinar assim como eu, a importância das variações, principalmente coisas tão simples que você colocou agora, jogar o tronco mais para trás, manter um tronco um pouquinho mais para cá, mas trazendo a relevância do posicionamento adequado do cotovelo, um potencial fator de maior estresse sobre uma articulação glenohumeral. Então, são esses detalhes que fazem a diferença na construção pedagógica do que a gente pretende planejar para os nossos alunos, né? Perfeito, Léo. Você falou em alguns pontos muito importantes, porque, assim, eu falo abertamente e francamente com todos vocês aqui, a gente tem diversos argumentos para reiterar, né, a necessidade de a gente ter variação, e variação que consiga trazer alguns ganhos. Primeiro, quando a gente fala do ponto de vista biomecânico, né, como o professor falou, quando a gente modifica vetor de força, por exemplo, a gente modifica o torque angular, a gente modifica a possibilidade de estresse distinto sobre aquela articulação. Se o estresse modifica, você pode ter uma alteração diferente do ângulo de penação, ou do comprimento de fibras, ou da espessura muscular. Isso também vai depender da velocidade de contração que você realiza. Claro. Ou se você enfatiza mais a fase excêntrica do que a concêntrica. Se você enfatiza mais a excêntrica, você vai ter um aumento longitudinal desse grupamento muscular, então aumento do comprimento muscular, do comprimento de fascículo. Quando a gente trabalha, por exemplo, com repetições parciais, e aí a gente não tem esse aumento do comprimento de fascículo, porém tem aumento no ângulo de penação, que gera também outro tipo de processo de hipertrofia. Então, assim, tudo está muito encaixado. E a variação é importante para que a gente consiga aumento do ângulo de penação, aumento do comprimento de fascículo, aumento da espessura muscular, porque tudo isso vai potencializar o tamanho desse músculo, o volume muscular como um todo. Tudo é hipertrofia, sendo que por vetores, né, caminhos distintos. Então essa é uma explicação biomecânica forte. Uma explicação fisiológica para justificar na necessidade, a determinância de variação ou ângulos de variação é a possibilidade de você recrutar fibras musculares distintas. Claro. Então, quanto mais fibras distintas a gente recruta, mais microlesões em áreas diferentes a gente vai ter, e aí a gente pode causar um processo de hipertrofia muscular não uniforme, que aí vai depender, né? Eu posso hipertrofiar proximalmente o meu músculo, distalmente o meu músculo, a partir da variação que eu tenho. Então a gente tem outra explicação. E tem uma que a gente pouco fala, mas é determinante que seja lembrado, em especial nos dias de hoje, de confinamento, que a gente está sempre pensando qual exercício fazer, é uma variável psicobiológica. Pessoal, se eu digo para vocês que só fazer a puxada frontal ia resolver todo o problema da hipertrofia do dorsal, sabe o que ia acontecer? Ia chegar um momento que esse exercício ia ficar chato, enfadonho, enjoativo. E o teu aluno ia dizer, pô, que coisa chata, é sempre o mesmo exercício, sempre a mesma coisa. E o que acontece? O aluno iria querer desistir, né? Não ia ter a mesma motivação para fazer o treino, ou vocês talvez não tivessem a mesma motivação. Então a gente tem outras características que podem somar e explicar o porquê a variação ela deve ser estimulada, claro que pautado nos aspectos fisiológicos, biomecânicos, mas também psicobiológicos. Não adianta a gente pensar que apenas a variável biomecânica deve ser utilizada. O supino reto é o que mais hipertrofia peito, a puxada pela frente é o que mais hipertrofia dorsal. Então só vou fazer esses exercícios para esses grupos musculares. Não é bem assim. E se você fizer, ainda tem um outro princípio, uma outra estratégia que a gente poderia justificar o porquê isso não daria certo, que é o princípio da adaptação. Então aí a gente volta para
métodos, né, sistemas de treino que mostram claramente que quando você realiza o mesmo exercício durante muito tempo, chega um momento que você vai atingir um platô, vai estagnar. E aí? Você precisa variar para quebrar aquele platô. E você vai fazer apenas o mesmo exercício, porque é o que mais vai hipertrofiar? Sim. Me mostra um estudo que vai ver isso cronicamente, com 5, 10 anos de treino. O máximo que a gente tem são estudos de 1 ano de treino. Então, assim, é muito pouco a gente pegar um paper de 12 semanas e dizer com certeza absoluta que não precisa variar ou que apenas aquela angulação é suficiente para hipertrofiar. Esse é o melhor exercício do mundo. A gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade na hora de afirmar isso. Perfeito. E vamos lá. Barra fixa e máquina. Pensando na perspectiva de puxada, o que a gente pode trazer de consideração aí? Primeiro, que oração. Então, só para a gente se ajustar. Gente, acho que tem uns 7 minutos aí. Então, manda ver vamos. Considerações finais aí. Olha, voou, hein? Tá, voou. Que bom que a gente conseguiu discutir muita coisa. A gente está conseguindo fazer muita coisa. Você. Vamos fechar. Eu tô igual a Marília Gabriela, né? Aquela que entrevista, né? Eu só tô fazendo as perguntas aqui, é só a mediação. Rapaz, eu quero saber qual entrevistado que eu me encaixo aí na Marília Gabriela. Vai ser Marília Gabriela, eu nem lembro qual que é aquela. Marília Gabriela. É a loira Marília Gabriela, que tem uma voz diferente, né? Aveludada também, né? Não é aveludada. A dela tem cítricas, Será que não é tua irmã? Oi, Deus livre. Então manda aí a diferença da barra do equipamento. Pessoal, a diferença da barra para o equipamento nos dá mais liberdade. Então a gente tem a possibilidade de trabalhar a amplitude completa do grupo muscular, a gente consegue trabalhar inclusive de maneira unilateral. É um exercício que dá a possibilidade de ser trabalhado em cadeia cinética aberta. Na barra fixa é uma cadeia cinética fechada. Qual que é o problema disso? Como a gente tem uma mudança de braço fixo para braço móvel, né? Então aqui na barra fechada, o meu braço fica aqui e meu antebraço fica rígido e é o meu antebraço que vai, favorece muito a gente recrutar o bíceps aí para nos ajudar, nos favorecer, né? E outro ponto muito importante, que quando a gente trabalha mais o bíceps nessa angulação, com a barra fixa sendo o antebraço e com a barra móvel sendo o braço, qual que é o problema? Cabeça longa do bíceps braquial está inserido na tuberosidade, no tubérculo supraglenoidal, supraglenoidal, que é lá na escápula. E a cabeça curta no processo coracoide, que também é na escápula. Quando você puxa esses músculos nesse sentido, a tendência é que a escápula faça isso aqui, ó. Inclinação anterior. E essa inclinação anterior, ela favorece uma redução do espaço subacromial, pode estressar estruturas como acrômio, como buça e tudo mais, isso pode ser lesivo. Então, pessoas para realizarem exercício na barra, primeiro, tem que ter uma boa estabilidade escapular, para evitar essa inclinação anterior excessiva. Segundo, tem que ser muito bem treinada, para que o músculo durante o exercício não entre em fadiga e venha a causar algum risco com aquele teu aluno. Então, primeiro, barra para pessoas treinadas. Para pessoas destreinadas, temos que ter muito cuidado com a realização da barra. E quando a gente pensa na puxada, a gente agrada a gregos e troianos. Pessoas treinadas ou não tão treinadas vão conseguir realizar esse exercício na puxada, porque você só faz o quê? Controlar a carga. Se você desce a carga, você consegue fazer um exercício de maneira adequada. Se você aumenta a carga, aumenta o estresse, porém, seria mais para pessoas... Então, numa opção bem prática do sujeito agora, que está destreinado e está em casa, ele compra elástico ou ele compra uma barra fixa para colocar na porta, é preferível o elástico e fazer uma puxada. Sem sombras de dúvidas. É importante trazer esse tipo de informação, né? Porque... Claro. Hoje você está vendo muito um acervo enorme aí que nós da área da educação física estamos colocando aí, barra, enfim, para sujeitos que não têm esse lado aí da construção do corpo, né, para suportar o próprio exercício. Eu acho que é isso, né? Agora eu deixo as considerações finais aí para você, porque daqui a pouco começa a aparecer acabando o horário e eu não queria perder a oportunidade de me despedir com glamour para você. Porra, tapete vermelho aqui pra mim hoje, rapaz, tô me sentindo, tô gostando. E gostei do seu quadro, viu, professor? Uma arte assim pós-moderna, uma coisa diferenciada. Mas você tem bom gosto. Tô diferente. Foi você que pintou não, né? Não. Mas ficou bacana, gostei. Ficou bonito, né? Ficou legal. Ficou bonito. Pessoal, brigadão pela presença de todo mundo aqui, assim, para mim é sensacional estar discutindo, em especial
com um cara que eu conheci e gosto de paixão de verdade, que é o Léo, Leonardo Lima, professor. Toda vida ele me cobra, professor não, só Leonardo, só Léo. Olha aí, um beijo pra galera aí de Pau dos Ferros, aqui do Rio Grande do Norte. Gostei, Ana Lu, obrigado aí pelas mensagens. A galera que for acompanhando aí, eu vou ler com muito carinho, agradeço demais o carinho de todos vocês. Espero que todos tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido trazer, agregar algum conteúdo para vocês, tenha ficado claro, que vocês consigam utilizar isso na prática do dia a dia de vocês. E, Léo, brigadão aí, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Gostaria depois de marcar uma nova live com vocês, porque é muito bom esse papo. E agora eu discutir um pouco sobre o trabalho que você fez, aquela relação... Aí eu preciso falar de fisiologia, nada de biomecânica. Exato, de fisiologia, que o seu mestrado foi nesse número de séries, né? Volume de treino, que eu acho que isso agrega muito. A galera, Catolé do Rocha, é coisa bacana. Muita gente aqui participando dessa live. E, galera, só tenho a agradecer. É prazer imenso nessa início de Semana Santa, né? Uma semana de muitas vezes introspecção, a gente perceber essa grande quantidade de alunos aqui, profissionais nos prestigiando, tendo a possibilidade de ter esse diálogo aqui com todos nós. Um carinho gigante. Léo, de coração, muito obrigado e sucesso nas próximas lives. Espero que todo mundo consiga aproveitar cada vez mais. Amém. Quem não me conhece, me segue aí no Instagram, né? Eu vou apresentar para vocês uns dados legais que a gente está discutindo essa semana, beleza? Contigo agora, Léo. Eu tenho a agradecer a Deus pela tua vida, agradecer pela oportunidade que Ele me deu de um dia encontrar você na minha trajetória e você certamente me marcou muito. Sou muito feliz. A minha família, para quem não sabe, de parte de vô, é de Caicó, Rio Grande do Norte, você sabe disso, que eu cheguei a falar para você. Então, eu tenho sangue, eu tenho o tempero aí da região. É um prazer enorme. Me emocionei muito quando eu cheguei e acho que um dos alunos falou que era de Caicó, não lembro quem, e aquilo me trouxe uma memória, né? Eu falei, caramba, meu avô é de Caicó, conheceu minha avó, e para mim foi muito bacana. Eu quero agradecer, então, a todo mundo que está presente. Deus abençoe todos vocês, que Ele possa continuar usando cada um aí que está nos assistindo e nos ouvindo a ser um instrumento dele para servir as pessoas, né? Eu acho que esse é o propósito maior. O Léo comentou aí, por que eu não gosto que chame de professor, por que eu não gosto que chame de mestre, de doutor? É porque a gente tem uma cultura de trazer uma hierarquia de classes, né? E eu sempre lutei para que nós sejamos sempre vistos como iguais. A função do professor é literalmente ele se esvaziar para poder se encher de novo. Então, o professor que ele se enche de muita vaidade, ele acaba se perdendo. Então, eu me permito sempre, em tempos e tempos, esvaziar um pouco do meu eu, para poder se encher de novo com a verdade que Deus tem me permitido. Certamente a tua vida me preencheu, me preenche, a vida de tantas pessoas aí também me preenche, e espero que vocês possam aí todos preencher vidas aí que precisam serem impactadas pelo teu cuidado, pelo amor de vocês, independente do que você faça e qual área de atuação. Eu quero desejar de todo o coração toda sorte de bênçãos, felicidades, realizações da tua vida, Léo, da vida da tua esposa, que também me acolheu muito bem naquele jantar, apesar que você trata melhor os outros aí, mas tudo bem, viu? E que a graça de Deus aí esteja literalmente sobre a tua vida, sobre a tua casa, e assim também que a graça de Deus e do nosso Cristo esteja na vida de todo mundo que está nos ouvindo, tá bom? A minha mulher até brincou, pô, Léo, será que nunca ninguém vai falar, tanto que às vezes no final você fala de Deus, de Jesus? Eu falei, a live é minha, eu abençoo o que eu quero, eu desejo sorte de bênçãos para que eu quero, e o quanto que é bom sentir que Deus abençoa a vida das pessoas. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida de todos aí, espero ter outra oportunidade assim, se é assim Ele me permitir. Beijo no teu coração, obrigado mesmo, e me convide, eu tô louco para voltar aí, para dar um curso junto com você. Quero demais. Eu quero demais, tá bom? Vamos fazer. Botar umas 300 pessoas aí, fazer uma bagunça. Vamos embora, Leozão. Tá bom? Vamos aproveitar esse momento, né? Mas quando tudo voltar ao normal, vamos conversar. Vai voltar sim. Gente, printem a tela, marquem o Leônidas. Acho que é importante a gente estar compartilhando aí. Nos sigam, tá bom? Léo, 9 horas eu vou estar dando uma live aqui sozinho, tá bom? Sobre treinamento multicomponente para idosos. Então, seus amigos aí estão convidados assim. Beijo no teu coração e até a próxima oportunidade, Léo. Valeu, pessoal. Até mais, Leozão.